começou bem, mas depois... Bom dia, Casemiro. Bom dia, Bahia. Que jogo foi esse ontem? Começou até bem, viu, Casemiro? Mas depois, começou bem porque desandou. Desandou, principalmente no segundo tempo, né? A gente já vai com os lances desse Brasil e Venezuela, que aconteceu ontem lá em Maturim, cidade venezuelana, que tem o maior estádio daquele país. E a seleção começou com boas oportunidades. A gente já vê o Vini Júnior aí, conseguindo driblar o goleiro Romo. Depois ele toca para trás, o Rafinha acaba batendo para fora. A primeira grande oportunidade do Brasil no jogo. O Brasil seguiu pressionando. Como eu disse, fez um bom primeiro tempo. Olha esse lance do Gerson, matando no peito, batendo de primeira, lance plasticamente bem bonito. Mas o Brasil acabou dando alguns vacilos, como nesse lance aí, né? Que o Edgar Belo acabou pegando de frente com o Ederson, depois da batida cruzada que acabou indo para fora. Mas a Venezuela também criou algumas oportunidades, principalmente com erros da defesa brasileira. E aí o golaço do Rafinha, né? A seleção tinha muita dificuldade de fazer gols de falta, né? E agora está tendo um batedor mais oficial. O Rafinha está se especializando e ontem bateu com muita perfeição, né? Lado oposto, onde o goleiro esperava que essa bola pudesse cair. E a bola ainda bateu na trave antes de entrar. Um belo gol do Brasil fazendo 1-0. Só que começa o segundo tempo e o Brasil dá logo um mole, né? Com 1 minuto, o gol do Segovia. Um golaço. O Segovia tinha acabado de entrar no jogo, ele entrou no intervalo. O primeiro toque dele na bola para enlouquecer o torcedor venezuelano. Venezuela que está invicta jogando em casa, por isso a gente sabia que não seria uma partida fácil. A Argentina, por exemplo, foi lá e acabou empatando em 0-0. E o Brasil acabou tendo muitas dificuldades. Só que teve o lance crasso, né? O lance realmente para vencer o jogo. Vini Júnior sofreu pênalti. Pênalti marcado pelo VAR, né? Que a arbitragem não percebeu que a bola foi dentro da área. Só que a cobrança do Vini foi muito ruim. E no rebote, acho que ele foi pior ainda, porque a bola voltou à feição para ele matar e bater de perna direita. Né? O Roger concorda comigo, né, Roger? Nosso grande cinegrafista. Ele poderia ter matado a bola e feito com a perna direita. Acabou errando não só o pênalti, mas também o rebote. A Venezuela ainda teve um jogador expulso já na reta final do jogo, mas o Brasil não soube aproveitar. Algumas confusões ali, os nervos ficaram aflorados ao final da partida, até o lance em cima do Martinelli, que resultou na expulsão do atleta venezuelano, mas um resultado frustrante. O Brasil tinha tudo para vencer, estava encostando na Argentina. A Argentina que, inclusive, perdeu na rodada, então o Brasil tinha a oportunidade de encurtar para 3 pontos a distância para o líder do campeonato. Agora vem cá, Fabrício. Mas isso não aconteceu. Júnior vai reclamando o tempo todo, hein? E não fez uma grande atuação. A gente viu o pênalti reclamando. que ele perdeu. Não tinha motivo para tanta reclamação, não, viu? E depois que ele perdeu o pênalti, a gente sentiu que ele ficou muito abalado, né? Discutindo com todo mundo. Realmente não foi um grande jogo do Vini, que está sendo cobrado, né? Porque atua muito bem no time do Real Madrid, mas quando atua pela seleção, tem deixado a desejar. Como eu disse, o Brasil perdeu a oportunidade de encostar na Argentina, porque ontem os hermanos acabaram sendo derrotados pelo Paraguai. O Equador goleou a Bolívia, os gols na tela para você. Né? O Equador, a gente começa com o Equador, que acabou goleando a seleção da Bolívia por 4-0 e com muita participação dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? O Ener Valencia vai fazer 1-0, ele que é atleta do Internacional, pênalti bobo do zagueiro da Bolívia, né? E aí o Ener Valencia fazendo 1-0 para a equipe do Equador, repito, que é atleta que atua no Internacional de Porto Alegre, atua aqui no futebol brasileiro. Mesma coisa acontece com o Gonzalo Plata, né? O Gonzalo Plata também fazendo gol, ele que atua no Flamengo, fez o gol do título do Flamengo na Copa do Brasil. E muito parecido, né? Foi de cavadinha que ele acabou fazendo o gol do título do Flamengo no último final de semana contra o Atlético Mineiro. E ontem ele marcou 2 vezes, né? Fez o segundo gol do Equador e fez também o terceiro gol. Olha, Gonzalo Plata em grande fase, né? Jogador do Flamengo, titular hoje da seleção equatoriana. Um belo gol, né, na jogada do Ener Valencia, que atua no Inter, como eu disse. E o quarto gol ainda viria do Minda, né? O Minda batendo de fora da área. Achei que o goleiro do Paraguai acabou, de certa forma, falhando ali. E o jogo terminou mesmo 4 para o Equador, 0 para a Bolívia. A Bolívia saiu da zona de classificação, né? Então o Equador vencendo a Bolívia pelo placar de 4-0. E aí imagens já do Defensores del Chaco em Assunção, capital paraguaia, onde o Paraguai venceu a Argentina de virada, hein? Lautaro Martínez fez 1-0 para os atuais campeões do mundo, mas o Paraguai acabou virando o jogo, né? O gol do Lautaro acabou no início ali sendo anulado pela arbitragem de campo, mas depois o VAR alertou que o gol foi legal e o gol foi validado. Mas o Paraguai acabou empatando com o Sanabria, né? Paraguai que está fazendo uma campanha de recuperação muito forte, né? O Brasil também teve dificuldades jogando aí no Defensores del Chaco. E que golaço do Sanabria de bicicleta, né? E depois o Alderete acabou fazendo o gol da virada do time paraguaio. Seleção paraguaia
dentro da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026. Copa essa que acontecerá com sede tripla, viu, Cazé? Estados Unidos, México e Canadá são as 3 sedes do próximo Mundial que acontece em 2026. Tabela de classificação das eliminatórias, né? Argentina 22 pontos, Colômbia 19 pontos. Hoje tem jogo entre Uruguai e Colômbia, então o Brasil pode perder a terceira colocação se o Uruguai fazer valer o mando de campo, porque o jogo é lá em Montevidéu, mas a Colômbia está com o time forte, eu acho que o Uruguai terá dificuldades. O Equador, que goleou a Bolívia, chega à 5ª colocação com 16 pontos. O Paraguai, que outrora estava aqui fora da zona de classificação, já está com 16 pontos, Subiu, é o 6º colocado. Venezuela, com empate com o Brasil, voltou para a zona de classificação, porque o 7º colocado disputa a repescagem, né? Os 6 primeiros vão para a Copa direta e o 7º vai para a repescagem. E aqui fora da zona de classificação, Bolívia 12 pontos e hoje tem Peru e Chile, né? O derrotado provavelmente vai ficar sem chance de ir à Copa e quem vencer vai criar uma nova esperança de ir ao Mundial de 2026. E a seleção brasileira, hein? Vai jogar aqui na próxima terça-feira contra o Uruguai e chegou em Salvador. A seleção chegou após embarcar em um voo fretado na Venezuela e fazer uma escala em Belém. A aeronave de uma companhia venezuelana foi a solução encontrada pela Coordenação Brasileira de Futebol, a CBF, depois que as companhias aéreas brasileiras se recusaram a operar o trajeto, hein? Imagine, a seleção chega à Bahia, onde se prepara para o próximo compromisso nas eliminatórias da Copa do Mundo, encara a equipe do Uruguai. Então a gente tem aí um cenário bem bacana, agora interessante, as companhias não quiseram fazer esse trecho. As companhias aéreas brasileiras não vão para a Venezuela, então a seleção aí teve que fretar um avião venezuelano. De Belém para cá. E aí chega aqui em Salvador, toda a expectativa, a gente do Campo do 4 vai estar de olho nessa cobertura, tem coletiva, tem apresentação do time, tem Dorival, tem treinamento, tem um jogo na terça-feira. A seleção vai ficar no hotel perto do aeroporto, né? Vai ficar normalmente fica lá, né? Ali muito próximo ao Aeroporto Internacional de Salvador. Bom, dos jogadores mais criticados do atual elenco do Bahia, Jean Lucas, deu entrevista coletiva ontem, né? Ele que foi espetacular no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas no segundo turno não conseguiu fazer absolutamente nada. É símbolo, inclusive, desse time do Bahia que encantou o país nos primeiros 7 meses do ano, mas que agora tem decepcionado todo mundo. Ele chegou em janeiro como uma das grandes contratações para a temporada. E logo de cara ganhou o carinho da torcida pelo bom rendimento em campo e a alta quantidade de gol, mesmo jogando na posição de volante. Chegou o brasileiro e Jean Lucas até manteve a regularidade. Mas aí veio o segundo turno e aqueles bons jogos ficaram de lado. Se no primeiro turno foram 3 redes balançadas e 5 assistências, na fase final da competição, camisa 6 está zerado nos 2 quesitos. O torcedor tem toda a razão de estar me cobrando, porque ele sabe do meu potencial, sabe da minha capacidade, do que eu vim produzindo durante o ano. Tive essa queda de rendimento, acho que nenhum jogador quer ter, isso é uma coisa que a gente não controla, não tem como controlar. Mas eu venho trabalhando durante os treinamentos para retomar a confiança junto com a equipe, para estar voltando a jogar bem. Sem vencer uma partida há 45 dias, o volante projetou a volta por cima já no próximo jogo, diante do Palmeiras. A gente voltando a ganhar, eu acho que a confiança vai voltar, as jogadas vão ficar mais fáceis. Então acho que a gente tem que ganhar do Palmeiras ao lado do nosso torcedor, que a gente vai fazer um grande final de ano. Com 46 pontos, o Bahia pode voltar à zona de pré-libertadores, caso vença o Verdão na Fonte Nova e o Cruzeiro, 7º colocado, tropece diante do Corinthians em São Paulo. Tá aí o Jean Lucas, né? O Jean Lucas, que é um baita de um jogador, mas infelizmente tem estado na fase ruim na equipe do Bahia, mas volta, né? Assim como o Gabriel Xavier tem retorno garantido para o jogo diante da equipe do Palmeiras no próximo dia 20 de novembro aqui na Arena Fonte Nova. Nesse mesmo dia, o Vitória encara o Criciúma no estádio Heriberto Rios, em Neres, deve voltar a ser titular do time. Escalação do jogo contra o Corinthians. O torcedor do Leão foi pego de surpresa quando viu o nome do zagueiro Neres entre os reservas. Titular absoluto do time, o camisa 77 foi poupado em razão de dores no calcanhar. Para o lugar do defensor, Thiago Carpini escalou Edu. O Edu
Eu considero quase como um titular também, está sempre participando dos jogos e não é surpresa o bom desempenho que ele tem tido em algumas partidas. Apesar dos elogios a Edu, o comandante rubro-negro deve escolher pela volta de Neres, que já treina normalmente com o restante do elenco. A tendência é que volte a dupla que vem mais entrosada e vem já jogando há mais tempo, que é o Neres e o Wagner. E o Carpini até admitindo que foi infeliz na troca, né? Quando ele acaba optando pelo Edu na partida contra o Corinthians, tendo o Neres à disposição, o Neres fazendo a dupla maravilhosa com o Wagner Leonardo, na minha opinião, tanto é que no retorno o Vitória tem tido números impressionantes. No entanto, ele se arrependeu e vai voltar com o Neres no próximo jogo. Só lembrando que o Vitória terá retorno também de Lucas Esteves, que fez muita falta contra o Corinthians, e também o William Oliveira, que não é o titular absoluto, mas é muito utilizado pelo técnico Thiago Carpini. Bom, a gente teve ontem o arbitral da Federação Baiana de Futebol, né, para o Campeonato Baiano, já está definido, o Baianão começará no dia 11 de janeiro, exatamente, Campeonato Baiano, a gente já falando da próxima temporada, a temporada 2025. A primeira rodada do campeonato terá Atlético Alagoinhas e Colo-Colo, Porto e Jacobina, Jacuipense e Bahia, Jequié e Juazeirense, Vitória e Barcelona de Ilhéus. Essas datas, repito, 11 e 12 de janeiro, início do Campeonato Baiano. E o Bavi, Fabrício, o Bavi acontecerá na sexta rodada, provavelmente ali na primeira quinzena de fevereiro, mas ainda não tem data definida, Cazé. Expectativa, né? Expectativa, né? Do Baianão. Obrigado, meu amigo. Bom feriado, viu? Grande abraço, Cazé. Bom feriado, gente. Segunda a gente está de volta. Segunda a gente está de volta. Um abraço, pessoal.